Boa tarde, terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de história. Página 17. Vamos continuar teorizando um pouco, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe a leitura com a tia Paula. Conforme estudamos no volume 1 do nosso material didático de história, as primeiras cidades surgiram no Brasil no século XVI, a partir de pequenos assentamentos que se tornaram vilas e posteriormente cidades. Sabemos também que as primeiras cidades do mundo foram construídas próximo ao rio e aos litorais, devido à dependência humana da água para se alimentar, se deslocar e futuramente gerar energia. Enquanto muitas cidades nasceram a partir do grupo de pessoas que se reuniam em um local específico, algumas foram planejadas, como a capital do Brasil, Brasília, né? Isso significa que é a cidade muito antiga, que comportam construções com mais de 4 séculos de vida, como a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro, construída em 1590. E também locais extremamente recentes, como a cidade de Pescaria Brava, fundada em 2003, lá no litoral de Santa Catarina. Independente da idade, toda cidade possui uma história extremamente rica e viva, que pode ser observada em seus prédios, construções, monumentos e ruas. Como vimos, Ciceriano, o nome que parecem ser sem importância ou muito simples, carregam dentro de si uma carga de significado muito potente. É uma análise simples, já que já revela muito sobre determinado local. Da mesma forma, aqueles prédios que parecem velhos, ou estranhos, também têm o poder de nos revelar muita história por meio de uma observação mais cuidadosamente. Portanto, reflita, o que há em sua cidade que você nunca notou? Você já notaram se tem algum monumento velho, alguma casa velha? Andando por aí, a mamãe já mostrou alguma coisa? Então, eu já passei numa rua bem conhecida. Então, ali perto do Reinaldo Maia Souto, tem uma igreja, né? É uma igreja velha. Dizem que ela foi uma igreja pequena. Alguns falam também, né, que foi o primeiro fórum de Itatiaia. Então, assim, é uma casa velha, antiga, ela permanece intacta. Vocês podem ver que não mexeram na frente dela, né? Hoje em dia, acho que nem tem mais uso, né, daquele local. Então, são coisas que vocês podem observar. Eu observo muito essa aí, tá bom, terceiro ano? Então, vamos continuar aí na página 18. Vamos teorizar mais um pouquinho. A Igreja de Nossa Senhora das Graças foi construída em Olinda, Pernambuco, em 1551. Quando erigida, a igreja era feita de taipa, um tipo de construção que utiliza materiais como terra, cascalho e cal. Com o passar do tempo, o prédio foi sendo ampliado, reformado e alterado, e sua construção deixou de ser de taipa e passou a ser de alvenaria, utilizando tijolos, pois eles são mais resistentes. Ela foi construída por Duarte Coelho e doada para os padres jesuítas, para que eles pudessem catequizar os indígenas que viviam naquela região. Quem vive ou já visitou a cidade de Olinda, com certeza já viu essa construção e imaginou ser somente uma igreja simples. Porém, uma rápida pesquisa nos mostra que esse prédio possui, na verdade, muita história. Um outro exemplo, de uma construção histórica é o prédio da Antártica Paulista, a primeira cervejaria fundada em 1888. A fábrica das cervejas Antártica, foi erigida em um prédio que já existia, mas que costumava funcionar como abatedouro de porcos. Contudo, por ser a primeira cerveja nacional, esse local ficou realmente famoso após o surgimento das fábricas da Antártica Paulista. Você se lembra quando falamos da vinda dos imigrantes para o Brasil? Então, na época da construção dessa fábrica, o nosso país estava passando por um processo de industrialização, ou seja, as cidades deixavam de ser rurais, tornando-se urbanas, e a produção deixou de ser apenas agrícola. Muitos imigrantes vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades, e a indústria, como a fábrica da Antártica Paulista, empregaram muitas dessas pessoas. Em 2016, todo o conjunto de Companhia Antártica Paulista, localizado no bairro de Mooca, lá em São Paulo, foi tombado como patrimônio histórico, viu? Isso significa que agora esse local é considerado uma parte extremamente importante da nossa história, como naquele bairro, naquela cidade, tá? Então, é um caso aqui de Itatiaia, ó. Nós temos a igreja, A igreja lá em cima, que é a igreja matriz. Ela também tem uma história. Ela também é tombado como patrimônio histórico de Itatiaia, que é a nossa cidade aqui. Essa fábrica lá da Antártica, ela é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. E nós temos as nossas aqui em Itatiaia.
Tem a prefeitura mesmo, o prédio da prefeitura, terceiro ano. Sabia que ele é tombado como um monumento histórico nosso? É a antiga HCI, também tem umas histórias muito bacanas. Assim como aquela igreja a igreja, né, o antigo Fórum de Itatiaia, que é em frente ao Reinaldo. Hoje o fórum é maior, naquele prédio grande, mas tem aquela pequenininha, né, que era o antigo Fórum de Itatiaia. Vocês podem ver que ele permanece intacto, ninguém modificou quase nada ali, porque se começar a mexer muito, se modificar, deixa de ter a nossa história, né, de Itatiaia, tá bom? Só para vocês compreenderem. Então, vamos observar aí a página 19 de História. Ó, aí, essas imagens, observa ela aí, ó, imagens comparativas, né, do prédio da Antártica Paulista na Moca durante seu pleno funcionamento e atualmente. Olha só, olha como é que ela era bonita quando funcionava. Tudo bem feitinha, pintadinha, né, bem organizada. Olha como é que ela se encontra atualmente, terceiro ano. Nossa, então vamos lá. Em 1995, a empresa abandonou, né, o local e passou a funcionar em outro prédio. Pelas imagens você pode perceber como a passagem, né, do tempo afetou a construção. Ainda que o prédio represente uma permanência da história da fábrica, nos mostra exemplos de alteridades, pois muita coisa mudou, desde que o prédio foi construído para abrigar um matadouro de porcos, né? Por muitos anos, essa parte importante da história da cidade de São Paulo e do Brasil ficou abandonada. É possível observar em uma das imagens janelas quebradas, parede suja e várias pichações e muito mato crescendo em volta, né? O tombamento, né, histórico é um meio de preservar esse prédio, pois por compor uma parte da vital, né, da história, ela deve ser mantida no lugar. Que é no caso ali dessa que eu falei para vocês aqui em frente ao Reinaldo. Você vê que ela permanece intacta em algumas partes, porque fazem parte da história, tá bom? Aí tem no Saber Mais aqui, ó. Desde a Constituição de 1988, todo município é obrigado a manter um arquivo público municipal, sabia? A lei de arquivos, as leis de responsabilidade fiscal, lei de transparência, a lei de acesso a informações obriga os gestores municipais a disponibilizar todos os documentos sobre a administração, gestão e história de uma cidade ao público. Se a sua cidade estiver funcionando conforme as leis, né, você deverá encontrar na sede da prefeitura ou em um prédio separado o arquivo municipal, que é o arquivo público municipal, que conta toda a história da Itatiaia. Aqui em Itatiaia a gente tem, tá? Se vocês tiverem interesse, a mamãe, é só ir na prefeitura e pedir onde que fica esses acervos, né? Que conta, né? O arquivo público municipal, é o que nomeou essas casas, por que ainda estão sem mexerem nelas, né? Por que permanece do mesmo jeitinho? Porque elas ficam intactas. Isso nós temos na nossa cidade, tá bom? Acompanhe a tia, terceiro ano, na página 20. Vamos continuar teorizando. Toda construção, por mais recente que seja, possui uma história, né? O que mais existe em sua cidade que contribui para a construção da identidade local? O que existe na nossa cidade? E olha só, tem muitos locais, sabia, terceiro ano? Ó, vamos observar essa daqui primeiro, ó. A cidade fundada há muito tempo costuma ter centros como construções antigas. Se a sua cidade possui mais de 100 anos de idade, você provavelmente encontrará casas e prédios semelhantes a estes, no centro histórico de Ouro Preto. Outro referencial dessa cidade são as ruas feitas de pedras ao invés de asfalto. Em alguns casos, não é permitido circulação de carro nessas ruas, somente a pé. Ó. Toda cidade possui uma construção ou um monumento em homenagem a alguém. A imagem ao lado, por exemplo, é uma estátua em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Em Salvador, o líder do maior quilombo, que é o espaço de refúgio de escravos fugitivos. Lembra que nós estudamos? Durante o Brasil colonial. Essa é a estátua do Zumbi dos Palmares. E aquela imagem acima é o centro histórico lá de Ouro Preto. Uma imagem que a gente sabe que tem em Itatiaia é aquela ali que eu falei para vocês que tem perto ali do bar do Zezinho ali, sabe, perto do Reinaldo, na lateral. Se vocês observarem, nós temos uma imagem ali, né? Não é bem uma imagem, mas é um monumento em homenagem a alguém. Passem lá, nós já estudamos isso em terceiro ano. Passem lá para que vocês são curiosos, passem lá para saber. Pergunta para a mamãe. E um centro histórico, tipo essa imagem aí de Ouro Preto, nós temos ali, mesmo em frente do Bar do Zezinho, tem uma casa muito antiga ali atrás. Onde fica perto dessa imagem aí, ó. Tem uma casa toda antiga, ninguém mexe, ela fica intacta, totalmente abandonada. Mas por quê? Porque tem uma história ali, né? Às vezes, né, o dono não deixa mexer para preservar a história de Itatiaia.
Mas a nossa cidade aqui há muitas casas que ainda guardam a nossa história, continua intacta do mesmo jeito, tá bom, terceiro ano? Então vamos continuar teorizando mais um pouco na página 21. Ainda que muito populares na Europa medieval, as feiras livres já eram praticadas pelos comerciantes no Império Romano. As feiras, diferentemente dos mercados, são temporárias. Na Idade Média, comerciantes viajavam de vários lugares da Europa para vender os seus produtos em feiras, pois nem sempre era possível vender tudo o que se produzia, apenas para a população local. Essas feiras, portanto, facilitavam o comércio da longa distância. À medida que os meios de transporte e de produção foram se modernizando, as feiras deixaram de ser tão frequentes. No Brasil, quase toda cidade possui uma feira, que geralmente ocorre aos finais de semana. Nelas é possível comprar alimentos caseiros em geral, frutas, verduras orgânicas, objetos, enfeites, decorações, roupa, etc. Olha para vocês verem, aqui em Itatiaia nós temos lá o dia da feira, é sexta-feira, fica ali atrás da HCI. Também lá perto desse monumento que eu falei para vocês, ali perto do Reinaldo. Ali toda sexta-feira tem uma feira enorme que ficam vendendo frutas. Então, querendo ou não, são as feiras, de frutas, que vendem legumes e outras coisas também, tá? Isso são as nossas feiras, é a venda de mercadoria que são temporários, tá? Que vem toda sexta-feira, que é o final de semana. Então, vamos continuar aqui, tá? Ó, todos os exemplos anteriores, são de espaços públicos do terceiro ano. Isto é, são voltados para a população em geral. Há diversos serviços e espaços em uma cidade que são públicos, como os postos de saúde, a polícia, os bombeiros, as praças e os parques, as ruas, as calçadas, os prédios públicos, como a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Universidade Federais, enfim, tudo aquilo que for feito pelo governo em um poder público. Os espaços privados, por outro lado, são aqueles que permanecem, que pertencem a alguém ou a um grupo de pessoas. A sua casa é um espaço privado, por exemplo, pois ela foi adquirida e construída ou alugada para o seu uso individual, tá bom? E uma loja, e um bem privado voltado para o atendimento ao público, que só pode frequentá-las em horários específicos, como casas, lojas, estabelecimentos, empresas, são exemplos de bens privados, tá? A cidade, em geral, são compostas por uma mistura de público e do privado. Os postinhos de saúde e as escolas estaduais e municipais são espaços públicos. Por exemplo, enquanto os hospitais e escolas particulares são espaços privados, pois pertence a alguém, que é o nosso caso do Castelo Branco. Não é público, é privado, que pertence a alguém. E é importante ter consciência dos seus direitos enquanto cidadão, para saber quais espaços públicos você pode frequentar e de quais serviços usufruir. Caso tenha dúvida a respeito de quais serviços são esses, visite o site da sua prefeitura e da sua cidade e agende uma visita na prefeitura municipal. Então, olha só, o hospital é público, tem algumas escolas que são públicas, mas nós temos também hospitais particulares, como a Unimed, são setores privados. O privado é coisas particulares, que tem um dono terceiro ano. Castelo Branco tem um dono, a Casinha de Nieta tem um dono. Qual outra escola? A Escola 1 tem um dono. São as escolas privadas de Itatiaia. O São Encantado, a escola privada. As escolas públicas é o Reinaldo Maia Souto, o Padre Vivines, com a Ana Gregory, lá no Pedro Rangel, além do nosso Reinaldo Maia Souto, são escolas o quê? Públicas. Tem as escolas públicas e privadas, tá bom? Para vocês entenderem como que funciona isso aí. E, como sempre, mão na massa, na página 22. Bom, terceiro ano, peça ao seu professor que agende uma visita ao Arquivo Público Municipal. Faça um levantamento dos documentos que você espera encontrar lá e, após sua visita, preencha a tabela abaixo. Neste momento, tem como visitar? Não tem como, Porém, o terceiro ano, a tia Paula já procurou informações, vocês podem fazer juntinho aí comigo, ó. Vamos lá responder os questionamentos aí, ó. Há um arquivo público na sua cidade? Pode responder aí, ó. Sim. Ele é aberto ao público se agendar? Sim. Há imagens, fotografias e ilustrações antigas lá? Sim, terceiro ano. Há reportagens, jornais antigos? Tem sim. Nesse dia até apareceu no Facebook daquele professor Carlos. Tem sim. Há documentos referentes à administração pública do município? Tem sim, terceiro ano. Pode colocar aqui sim. Há documentos antigos? E como tem, principalmente
daquela senhora Dalda Bernardes. Ela tem uns documentos históricos lá, tá? Há cartas e outros tipos de documentos no passado que poderiam ter sido parte do acervo particular. E esse aí eu já acredito que deve ter sim. Fiquei muito na dúvida, né? Mas eu acredito que sim, tá? Pode colocar que sim. Ou seja, todas as respostas aí do número 22 é sim. Aí já tem um exercício resolvido, né? De que forma e análise dos documentos disponíveis no arquivo público público nos permite conhecer melhor a cidade em que vivemos. Vamos lá, por quê? A resposta é: o Arquivo Público Municipal nos permite entender fatos do passado, do presente, por meio de documentos escritos e imagens, né? Esses registros históricos são fundamentais para que conheçamos, né, a história de nossa cidade e entendamos, né, como se dá a sua administração e funcionamento. Ter essas informações nos permite sermos cidadão crítico, que cobra dos governantes e luta por uma cidade melhor, respeitando a história local e as pessoas que moram no mesmo espaço que nós. Então é para isso que servem, né, esses documentos públicos, os arquivos, para que nós possamos, né, compreender fatos da nossa história e se está tudo organizado certinho na prefeitura, tá bom, meus amores? Como a tia Paula fez a leitura para vocês, a atividade vai ficar proposta embaixo, o que tem que ser feito, tá? Porque a apostila vem muita teorização, muita conversa e muita explicação. Então, assistam o vídeo quantas vezes for necessário para compreender a nossa história, tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Fique com Deus. Beijos.